A Bíblia é recheada de personagens com os quais podemos nos identificar. São pessoas comuns que, em algum momento de suas vidas, tiveram sua história registrada. Alguns foram bem-sucedidos e outros nem tanto. Mas hoje eu quero falar de um personagem que, apesar de palavras e estigmas, não se desanimou, mas conseguiu dar uma guinada na sua vida. Vamos falar sobre isso hoje? Então, vem comigo! Olá, eu sou a pastora Kátia Alencar. E se crescimento espiritual usando a Bíblia como resposta te interessa, você já pode se inscrever no canal, bem como curtir, compartilhar e comentar, se assim desejar. E o personagem que eu quero falar hoje é Jabes. A sua menção aparece como uma ponta solta no livro de Crônicas. Está se falando da genealogia de Judá e de repente aparece ele descrito em poucas palavras. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A primeira coisa que sabemos dele é que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Os estudiosos dizem que ele construiu uma cidade que levava o seu nome. Existe tanta gente ilustre no mundo, mas o que faz com que algumas pessoas sejam mais ilustres do que outras? Essa é uma fórmula difícil de obter, mas existem algumas coisas que podemos observar na vida de Jabes. Logo depois que a Bíblia fala que ele foi ilustre, ela dá o significado do nome dele. Os nomes no Antigo Testamento, majoritariamente em hebraico, não eram apenas identificadores, mas reflexos de personalidade, destino, circunstâncias do nascimento ou relação com Deus. Eles funcionavam como registros vivos de experiências espirituais e promessas divinas. E foi exatamente o que aconteceu com ele. O seu nome queria dizer: porque com dores o dei à luz. A mãe dele poderia ter dito: sofri, mas venci, ou sofri, mas consegui. Mas não, ela disse: com dores dei à luz. Então o seu nome trazia um estigma de dor e sofrimento. E todas as vezes que ele era mencionado, ele estava associado a dor e sofrimento. E muitos de nós, infelizmente ou felizmente, conseguimos saber o efeito que as palavras de nossos pais provocam em nossas vidas. E verdade seja dita, que geralmente as palavras negativas têm um efeito muito mais profundo na nossa mente, na nossa personalidade, nas nossas ações e no nosso futuro. É como a história do elefantinho, que desde pequeno é preso numa estaca e cresce preso na mesma estaca e não consegue perceber a força que tem para sair daquele lugar. Quantas vezes em nossas vidas ouvimos palavras de deméritos? Que somos burros, idiotas, incapazes, que somos um acidente, e muitas vezes levamos isso por muito tempo. E escutamos isso tantas vezes que passamos a acreditar. É aquela velha história. Uma mentira tantas vezes repetida se torna uma verdade em nós. E essas palavras geram tantos complexos e empecilhos que servem como uma prisão em nossas mentes. São as palavras e o poder delas, nem sempre proferidas pelos nossos pais, mas por outras pessoas que querem nos magoar, ou não necessariamente. São pessoas que emitem suas palavras como setas e nos acertam muitas vezes. E quando isso acontece, nós temos duas opções: acatar e nos conformar, acreditando que as palavras são verdadeiras, ou reagir, lutar e fazer com que seja modificado o rumo de nossa história. Mas a verdade é que nem sempre nos damos conta daquilo que somos ou daquilo que pensamos. E é nesse momento que eu acredito que é necessário a interferência do Senhor para que haja uma iluminação na nossa mente, para que haja uma transformação completa e total. Não somente dos nossos defeitos, mas também dos nossos conceitos equivocados. Porque tudo aquilo que pensamos sobre nós mesmos nos afeta de maneira que não podemos imaginar. É como diz a palavra do Senhor: porque como imagina em sua alma, assim ele é. E o mais grave
não é quando ele pensa, mas quando ele foi induzido a pensar erroneamente acerca de si mesmo. Só o Senhor pode nos elucidar e curar acerca daquilo que pensamos sobre nós mesmos. E eu não sei quantas vezes Jabes, ao ouvir seu próprio nome, sentiu a amargura ou a dor e o sofrimento que esse nome provocava. E a primeira coisa que eu quero destacar nessa história é a atitude dele frente a toda a situação, que foi invocar o Senhor. Se você for olhar a diferença entre orar e invocar, vai ver que invocar é um clamor intenso por pedido de socorro. Então, a primeira coisa que fez mudar o rumo de Jabes foi um desejo intenso, mas um desejo intenso apresentado diante do Senhor. Então, o desejo intenso dele era de ser abençoado, de ter as suas fronteiras alargadas, de ter a mão do Senhor sobre ele, de ser preservado do mal e de ser livre de aflições. A oração dele não é diferente de nenhum de nós. Todos nós pedimos isso acerca de nossas vidas. Mas o que me chama a atenção na oração de Jabes, e que é a segunda coisa que eu quero destacar, é a frase que ele diz: que seja comigo a sua mão. E geralmente quando a gente pensa na mão de Deus, a gente pensa numa mão imensa sobre a nossa cabeça, nos guardando, nos protegendo da chuva, dos intempéries. Mas o que ele fala é mais do que isso. É como ter a mão de um adulto segurando a mão de uma criança para conduzir no caminho e proteger de todas as adversidades. Proteger com a sua presença física e proteger com a sua condução. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Segurar as nossas mãos e nos conduzir no caminho. Quantas vezes nós pedimos ao Senhor a bênção, a proteção, o livramento do mal e da aflição, mas quantas vezes estamos realmente dispostos a segurar na mão dele para que ele nos conduza no caminho que devemos ser conduzidos? E às vezes eu falo para o Senhor: Senhor, segura na minha mão, e se eu for rebelde, segura no meu pulso. É claro que o Senhor é um Deus bondoso, que sempre vai respeitar as nossas decisões. Mas quanto mais você quiser se relacionar com Deus, você vai ter que aprender o significado da palavra submissão. Não uma submissão cega e burra, mas uma submissão com confiança, como uma criança confia num adulto que a ama e a protege. E o ponto alto e o desfecho da história de Jabes é: Deus lhe concedeu o seu pedido. Quantos de nós pode dizer com verdade que Deus tem nos concedido aquilo que temos pedido? Às vezes, ao longo da caminhada, a gente vai acumulando frustrações e não entende exatamente o porquê. A Bíblia diz que é vontade do Senhor nos abençoar e que Deus é um Deus bom e que é galardoador daqueles que o buscam. E as bênçãos não se resumem apenas ao futuro, à vida que está por vir, mas também nessa vida que vivemos. Mas se existe uma coisa que devemos entender, é que antes de estar interessado no nosso conforto, o Senhor está interessado no nosso caráter. A palavra de Deus diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Então existe um estado espiritual e emocional daquele que é atendido. A palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Isso fala de todo um estado de gratidão. Eu sei que nem sempre é fácil se sentir grato o tempo todo, mas acima de tudo nós temos que aprender que a gratidão é uma questão de atitude, a verbalização daquilo que nós devemos ser gratos, mesmo que não sejamos. Às vezes, só o fato da gente agradecer, isso já muda o nosso estado mental acerca das coisas. E o outro estado daquele que é atendido é nada menos do que a obediência. Eu sei que às vezes a obediência parece, ou pode parecer para algumas pessoas, passividade. A aquiescência daquele que não sabe o que fazer ou daquele que não tem opção. Mas aquele que está num relacionamento com o Senhor deve saber que a obediência é um estado natural daquele que confia. E a confiança, ela acontece na medida que acontece a intimidade. E a intimidade é algo que deve ser buscado e deve ser trabalhado para que aconteça. Como se busca intimidade com Deus? Aprendendo acerca dele
e falando com Ele, se comunicando com Ele, tendo interações com Ele. E o melhor de se ter intimidade com Deus é que não se precisa de um lugar específico ou de um momento específico. Ele está com você em todo o tempo. Então, isso pode ser desenvolvido em todo o tempo, nos seus pensamentos. Eu costumo considerar os meus pensamentos como a casa do Senhor. É um lugar que Ele está o tempo todo visitando. Aliás, é um lugar que Ele habita e que tem livre acesso, porque eu tenho consciência e permito que isso aconteça dessa forma. Isso é uma coisa que a palavra de Deus diz, que todas as coisas estão nuas e claras aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então chegamos ao final da história de Jabes, concluindo que, apesar de ter sido ele uma pessoa que tivera em sua vida palavras depreciativas ou palavras que poderiam ser naturalmente consideradas como estigmas de sofrimento e dor, ele não se acomodou, ele não se conformou, mas ele desejou algo melhor para a sua vida. E, acima de tudo, ele invocou ao Senhor. Ele não acatou tal situação e projetou no Senhor a mudança do seu destino. E ele nos ensina com a sua história. Então, não importa se na nossa vida houve palavras que nos depreciassem, que diminuíssem o nosso valor, ou que nos fizessem acreditar que éramos menos do que realmente somos. Porque quando o Senhor entra na nossa vida e na nossa história, Ele muda o nosso destino. Bastando para isso que a gente deseje mudar, invoque ao Senhor e segure na sua mão. O Senhor pode mudar a sua história. Medite bem nessas coisas. Tchau, fica com Deus, até a próxima.